Comecei escrevendo poemas na juventude, fui juntando esses poemas até chegar um dia que eu tinha uma boa coleção de poemas. E eu decidi publicá-lo. Se chama Memórias à Beira de um Estopim, e é um livro que foi super importante na minha formação. Gostei muito da experiência, mas eu não tenho nem o meu exemplar. Muita gente, bem-vindos vocês que chegaram, bem-vindos. Muita gente me conheceu e eu conheci muita gente por conta do meu primeiro livro, mas não foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência até meio frustrante. Tanto é que eu demorei, esse livro é de 2005, e eu fui publicar de novo um livro só em 2013. Em 2013, o meu segundo livro eu já tenho, um único exemplar que sobreviveu, que é esse livro. Então eu começo a minha história de escritor, muito jovem, filho de uma mãe professora, uma casa com muitos livros, e eu decidi, em algum momento, me encantei pela literatura, pelos livros, em algum momento eu fui escrever livro, e eu começo com a poesia. Posteriormente, eu publico esse livro, fico meio... Era um livro de juventude, para vocês entenderem o que eu quero dizer. No meu primeiro livro, os meus primeiros poemas. Aí eu, meio frustrado, decidi fabricar o meu próprio livro em casa. Não fui atrás de patrocínio, decidi fazer parte do processo em que eu colocaria a mão na massa em tudo. Por exemplo, esse aqui é o exemplar que sobrou. Olha para vocês verem que coincidência. Esse aqui é o exemplar do Colégio Monteiro Lobato, onde eu dei aula para vocês. Quando o colégio fechou, eu fui lá e peguei, porque foi o último exemplar que sobreviveu. Esse livro foi feito com caixa de papelão, material reciclado, e o miolo foi xerocado na máquina de xerox daquela escola. No meio de provas, eles xerocavam o miolo, e eu fabriquei 250 exemplares. Eu não estou mentindo, eu provo para vocês, meninas, porque o livro ainda tem a ficha da escola. Olha, a ficha da escola. Porque eu fiz 250 exemplares e achei que ninguém iria se interessar por um livro de papelão feito em casa. E, de repente, no lançamento, eu vendi todos. E a escola comprou um, como a escola fechou, eu fiquei com esse. Então, o meu segundo livro foi uma experiência em cartonaria. E era uma época diferente, nós estamos falando de 2013. E em 2013, esse tipo de publicação estava em alta. A Argentina, nosso vizinho, país vizinho, tem uma tradição leitora mais forte do que o Brasil, nós sabemos disso, o que é uma pena. E lá na Argentina, durante aquelas crises sucessivas que o país viveu, lá nos anos de 2008 em diante, diversas editoras argentinas, editoras tradicionais, passaram a fazer os seus livros de papelão, porque havia uma demanda por livros e uma crise econômica não ia parar os leitores de lerem. E essa experiência chegou no Brasil com o nome de cartonaria. E esse aqui foi uma experiência que eu fiz, gostei muito. Não só fiz esse livro, como na época nós juntamos alguns poetas de Araxá e nós fizemos uma coletânea também com poetas araxaenses. E esse livro tem um irmão, que não sobrou nenhum exemplar, que se chama Fórceps, que é uma coletânea de poetas em que eu convidei os colegas e nós fizemos a 6 mãos o livro. E se chama Fórceps porque éramos jovens, não éramos bons para costurar e cada livro era um parto. Aí a gente decidiu dar o nome para a coletânea de Fórceps. Logo depois, deixa eu ver qual que veio depois. Aí depois de 2 livros de poemas, o primeiro que não existe mais, esse segundo que sobrou só um exemplar, eu parti para a literatura infanto-juvenil. E foi esse livro aqui que me colocou dentro do FLE Araxá. Eu faço parte da equipe do FLE Araxá desde 2016. Esse ano eu sou curador das atividades infantis e infanto-juvenis. Cuido dos autores, as mesas, os debates. Mas eu entrei aqui primeiro lançando esse livro. E eu tive a sorte, em 2016, lançar esse livro aqui, porque meus alunos, na época, compareceram em massa, e esse livro foi o livro mais vendido no setor infantil do FLE Araxá em 2016. E aí, a partir de então, eu tenho trabalhado aqui e tenho conquistado esses espaços, e eu agradeço muito a esse livro. Foi a minha primeira publicação com experiência de uma editora. Uma editora de Divinópolis, chamada Gulliver, que produziu o livro, e o livro foi feito com uma experiência completamente diferente do que eu tinha. Porque, olha, eu tinha um livro feito de forma totalmente independente, que era um livro de patrocínio, eu tinha um livro feito de papelão em casa, e, de repente, eu tinha conquistado um espaço numa editora.
E aí foi uma experiência nova, porque o livro é um livro infanto-juvenil, o livro foi ilustrado, um ilustrador de Divinópolis super bacana, chamado Guto Paixão. Aí, vou mostrar o livro para aquela câmera de lá. Que eu estou mostrando para as outras câmeras ali. Esse livro aqui sai pela Gulliver. É um livro que, hoje, a Thaís sabe, nós fizemos os cálculos ali. É um livro que fecha o seu ciclo hoje, esse livro. Porque o último exemplar foi vendido aqui hoje, né, ou ontem. Acharam 3 lá. Os últimos dos últimos exemplares, todos que nós trouxemos foram vendidos nesses últimos dias. Então, ano a ano, esse livro vem sendo consumido aqui no Fleirachá. E esse é o último Fleirachá com essa edição. Posteriormente, não sei se virá outra, mas ele cumpre um papel. Eu entrei no festival com ele e hoje, nas livrarias, nós fomos ver como é que estava o andamento das vendas e só restavam 3, são os 3 que estão lá agora, a Thaís confirmou. Rapidinho sobre esse livro. Eu decido começar a escrever para crianças porque eu não abandonei o hábito de ler livros de criança. Os livros que eu lia quando era criança, eu continuei lendo na vida adulta. E eu ainda leio livros para criança. Uma parte grande do que eu leio no meu dia a dia são livros para criança. Então, eu acho que foi um caminho natural, em determinado momento, escrever livro. E eu comecei com essa obra com a seguinte proposta: eu queria resgatar um pouco a ideia dos contos de fadas e das histórias lá do Perrault, Hans Christian Andersen, voltar lá nas origens. Peguei uma história de uma menina, o livro se chama Gertrude Sabe Tudo, e é a história de uma menina que é a mais inteligente de todas as meninas, é a que mais sabe de todas as meninas, e por causa disso, essa menina vai sofrer diversos problemas. Não é um livro didático, é um livro de literatura, mas ele foi muito usado em escolas, o que ajudou esse livro a esgotar, porque é um livro que está ligado a uma coisa que a gente muitas vezes não percebe. Eu estava dando aula um dia, eu sou professor de literatura e de geografia, formei em literatura primeiro, em letras, depois fui fazer geografia, e eu estava em sala, eu tinha uma aluna que era uma aluna que eu sabia que tudo que eu perguntasse, ela ia levantar a mão, aquele aluno de segurança. Tipo, vou abrir em algum momento aqui para perguntas. Eu sei que alguém aqui já tem alguém de segurança para fazer a minha pergunta. Na escola eu tinha essa menina de segurança. Eu sabia que falava, alguém entendeu? Quem quer falar? Quem vai me explicar? Ela era a menina que falava. E ela sabia o que falava. Falava com segurança. E em determinado momento ela não quis falar. Eu falei, mas por que você não sabe? Ela, não quero falar. Até chegar o momento que ela decidiu falar que não sabia. E ali eu percebi que havia uma história. Porque ela sabia, mas ela tinha decidido não falar, por pressões externas, por problemas que os professores, eu, por exemplo, não tinha notado, essa menina tinha decidido não falar. E aí ela começa a esconder de todos o que ela sabia. E ela vai, ao longo do livro, se anulando. A mãe dela tinha umas expectativas para ela, que eram expectativas diferentes da própria menina, e a mãe da menina vai também direcionando ela. A escola não sabe lidar com ela ao longo do livro e vai direcionando ela, até chegar um momento que esse livro, inspirado nos antigos contos de fada, ele não tem aquele final feliz, bonitinho, que nós vemos geralmente nos filmes da Disney. Eu adoro os filmes da Disney, mas eu quis buscar uma história que fugisse do que a gente entende como história infantil. Nós teremos uma mesa aqui sobre inteligência artificial na literatura. Recentemente eu fiz uma experiência que eu vou participar dessa mesa e eu tentei escrever uma história para criança com um final parecido com o final da Gertrude. E o ChatGPT não aceitou, dizendo histórias para criança devem ter finais bonitos, edificantes. É uma inteligência artificial e ela pega um conceito geral. Com esse livro, eu fiz e eu busquei essa ideia. Antigamente as histórias não acabavam bem, porque muitas vezes eram através dessas histórias que as crianças eram alertadas dos problemas. Claro, eu tive os meus problemas com esse livro. Eu tenho em casa uma cartinha de uma criança que eu guardo, que ela reclamou que não gostou do livro, que ela queria uma segunda parte para que a história da Gertrude fosse contada. E o que eu digo para essas crianças? Esse livro é um recorte.
Ele conta a história da Gertrude, do comecinho da escola até ela começar a virar adolescente. O que acontece depois, a criança pode imaginar. Não deu certo aqui, mas no futuro, ninguém sabe. Um dia eu talvez até escreva uma continuação. O livro tem outra coisa que me agrada muito, é que eu escrevi, fiz uma pesquisa entre os meus alunos na época. Falei, galera, olha, eu escrevi um livro, a história é essa. Eu queria que vocês me dissessem como é a Gertrude, o que vocês pensam dessa menina. E aí o que aconteceu foi uma coisa que eu esperava. Ganhou, ela é uma menina loira, branca, dos olhos azuis. Aí por quê? Ah, ela é inteligente demais. Aí o que nós fizemos? O Guto Paixão, o ilustrador escolhido, é um ilustrador negro, e ele fez uma menina negra, contrariando todas as expectativas dos alunos. Por que a menina mais inteligente da escola, tão inteligente que ela incomodou a todo mundo em volta dela com a inteligência dela, é branca, loira, dos olhos azuis? Ganhou em segundo lugar ruiva. Então é um livro que quebrou algumas expectativas. Então eu acho que talvez por isso ele esteja agora chegando na sua edição final. Teve uma primeira edição pela editora Gulliver, depois uma segunda edição que é essa aqui, que foi feita, tem um selinho diferente. Então a segunda edição agora chega ao fim. Logo depois, aí eu gostei, foi uma experiência diferente da experiência de publicar poesia. Porque quando a gente publicava poesia, todo mundo gosta de poesia. É muito difícil encontrar alguém num festival desse que fale poesia, eu gosto, mas ninguém compra livro de poesia. Vocês vão ver aqui mesmo, nós estamos num festival com 30 mil livros de 3 mil autores. Aqui a livraria do lado tem 30 mil livros de 3 mil autores. Poesia ali é uma minoria. Até mesmo num espaço desse, dedicado à literatura, focado na literatura, o espaço menor é da poesia. Eu ainda não vi poesia lá. Ayrton, talvez aos seus livros de poema, eu vi coisa sua lá e da Líria, que são autores que estão aqui homenageados, que estão aqui com mesa. Então há um espaço pequeno para a poesia, ainda que todos gostem. Aí o que aconteceu nesse caso? Eu fui convidado para ir nas escolas. Aí eu chegava em escola e tinha 40 crianças, cada uma com um livro na mão, cada um com um desenho da Gertrude, cada um com uma reclamação diferente, cada uma com uma história diferente e diversas professoras trabalhando o livro porque reconheceram em algum momento, em suas salas de aula, uma Gertrude. E aí esse livro me trouxe um ânimo que a poesia estava me roubando. Porque a poesia era e é ainda, eu digo porque eu ainda arrisquei mais um livro de poemas aqui, é um caminho diferente. Tanto é que o meu livro de poemas que eu tenho aqui é um livro de distribuição gratuita, feito com lei de incentivo. Vou mostrar. Aí olha o que acontece. Logo depois, eu escrevi o Ao Pé da Letra. Aí eu volto, esse eu vou de novo pelo caminho da autopublicação, consigo um patrocínio, faço um livro e volto a publicar de forma independente. Também é um livro que eu gosto muito. As últimas duas participações que eu tive por conta de livro foi esse aqui. Uma escola de Araxá fez um trabalho super bonito. As professoras estudaram o livro com diversas séries. Colégio Amaré, em Araxá. Faço até questão de mencionar. Colégio Amaré fez um trabalho super bonito com o livro, que fizeram uma feira literária e o alvo da feira foi esse livro. Os alunos tiveram exemplares, eles estudaram o livro, eles trabalharam ele. Os alunos foram incentivados a desenhar, produzir. Eu cheguei em algum momento lá para visitar a feira e tinha menininhas ruivinhas espalhadas, que essa aqui já é uma menina ruiva, espalhadas na escola inteira. E aí é o que muitas pessoas falam, né? Eles falaram aqui hoje, a mesa anterior. As crianças, muitas vezes, não entendem que o autor, o escritor, está vivo. Aí chega, vê um autor, eles estranham, falam, nossa, mas você que escreveu o livro? Hoje mesmo, né, tinha uma criancinha aqui com o meu livro, e ele queria olhar a foto do livro e me olhar. Ele achou que eu estava meio diferente, porque esse livro aqui é de 2018. Ele sentiu a diferença entre a foto e eu hoje. E ele estranhou, é você mesmo. E esses livros infantis abriram portas para que eu pudesse, por exemplo, além da feira do Colégio Amaré, o Colégio Alice Moura fez também uma apresentação com esse livro que me deixou muito feliz. Trabalharam o livro e uma menininha
ficou vestida de Dorothy, o nome da personagem é Dorothy, e todas as entrevistas, todas as mediações do livro foram feitas pela minha personagem, uma menina fantasiada, que não só estava caracterizada como Dorothy, como falava como a Dorothy. Poliana está aqui, tem um trabalho lindo com crianças dentro do espectro autista. E esse livro já foi parar numa convenção também, que eu tive a honra de participar, em que pessoas ligadas ao estudo do espectro autista me convidaram para falar porque a Dorothy é uma menina que está dentro do espectro. O que é a Dorothy? Também é uma experiência de sala de aula que eu trouxe. A Dorothy é uma menina que leva tudo ao pé da letra. O nome dela, por exemplo, é Dorothy, porque alguém chega para ela e diz: Dorothy, a sua mãe retirou o seu nome de um livro. O livro, todos sabem, né? A Dorothy é a personagem do Mago de Oz. E ela pensa, se retiraram o meu nome do livro, não dá para ler mais o livro. Quem que vai entender o livro se vocês tiraram o nome de lá e me entregaram? E aí as pessoas respondem, mas Dorothy, não leva tudo ao pé da letra. Então ela é uma menina, experiência de sala de aula, muitas aqui. Ela é uma menina que leva tudo ao pé da letra, por exemplo, que é uma cena que os meninos mais desenham quando esse livro é trabalhado em escola. Que é essa cena aqui que eu acho linda, também livro ilustrado pelo Guto Paixão, da editora Gulliver. Eu estava dando aula um dia, chegaram alunos meus aí, eles sabem, né? A galera fala assim, professor, posso ir beber água? E eu falo, vai correndo, vaza, vai voando. E com essa menina, eu tinha 4 alunos dentro do espectro autista, juntos. 2 numa sala, 2 em outro. Um desses, um menino, ele levava muito à risca. E um dia eu falei, vai correndo. Ele foi. Um dia eu falei, vai num pé e volta no outro. Sem perceber, porque são termos que eu uso no momento ali. O menino levanta a mão, você está no meio do calor da aula. Sim, vaza. Vai num pé e volta. E ele foi num pé e voltou no outro. E eu fiquei com isso na cabeça. Pensei, gente... E um dia eu disse, vai voando, que é essa ilustração aqui. Ele não foi. Sentado, tipo, e aí, você não queria? Eu não vou, porque eu não sei voar. E aí eu pensei, tá aí uma história. E essa história, ao contrário da história da Gertrude Sabe Tudo, eu fiz o possível para ela terminar muito bem. Porque eu aprendi aqui que as crianças cobram muito do autor. Dos meus livros de poema, eu nunca fui cobrado. Ninguém nunca chegou e falou, olha, aquele poema seu eu não gostei. Mas em livros de criança, é normal você chegar, a criança falar, eu li seu livro, aqui, eu tenho até autografado, mas eu não gostei. Eles falam. E a gente pensa, opa, o próximo, ó, vou ficar ninja com esses meninos. Então esse livro, ele tem uma questão, foi usado não só em escolas, em institutos, mas ele é um livro que muitas pessoas me procuram e falam, o meu filho está dentro do espectro, você acha que pode servir de alguma coisa? O que eu digo? Eu fiz como literatura. Eu tentei fazer uma história divertida, com a linguagem legal, eu quis criar uma personagem forte e interessante, mas muitas pessoas que leram disseram, sim, serviu porque os coleguinhas entenderam melhor. Por exemplo, a Dorothy é a última menina da sala a amarrar o cardaço do tênis. Mas no fim, ao contrário da Gertrude, nós fizemos uma imagem dela linda, moça já, indo para a escola, para a faculdade, com a mochila nas costas, porque aí ela vai superando tudo isso e vai encontrando o caminho dela dentro das possibilidades dela. Por exemplo, aqui atrás está escrito assim, a história contada aqui é sobre uma coisa especial que Dorothy possuía. Era algo que a tornava um tanto diferente no meio de bilhões de pessoas completamente diferentes. Então essa aqui é a Dorothy, ao pé da letra. Aí logo depois, o que veio depois, hein? Deixa eu ver. Veio o quê? Ó, que está até voando. Aí depois uma experiência completamente nova. Então olha para vocês verem. Quando eles me chamaram e falaram, Rafael, você tem 1 hora lá, sobe lá e segura o pessoal que entrar lá por 1 hora. Aí eu pensei, o que eu tenho na mochila e o que eu posso fazer é mostrar como cada um nasceu. Então eu fiz um livro independente, um livro de papelão em casa, voltei para o independente, e aqui nasce uma aventura, vou chamar de aventura, porque a Facia aqui de Araxá faz um festival muito interessante, que é o Fest Natal. E a proposta deles era fazer um festival que, no final,
O Papai Noel, em pessoa, autografava livros feitos por autores araxaenses. É um projeto super bonito. Eu fiz o primeiro da coleção, o César Campos, que está por aí agora mesmo, chega, fez o segundo. E foi uma missão, porque eu vinha escrevendo esses livros como? Sou professor, no meio do tempo que eu encontro, eu escrevo. Não sobra muito tempo. E aí eles chegaram com a seguinte questão: olha, nós estamos em setembro, em novembro nós precisamos do livro, porque no Natal o Papai Noel vai autografar. Então foi uma experiência nova, que foi o primeiro livro que eu escrevi sobre encomenda. Eu nunca tinha passado por isso. Não sei se o Ayrton passou por isso, que é uma situação, recentemente, que aí a gente pensa, eu tenho prazo, tenho um monte de regras para seguir, e eu saí feliz da experiência. Primeiro porque os meus alunos que estão aí são maiores e eles vão entender. Primeiro porque no dia do lançamento nós chegamos no Grande Hotel do Barreiro, no salão mais bonito do Grande Hotel, estavam sentados na mesa o Papai Noel, a Mamãe Noel e eu. E vinha uma fila interminável, é um livro de distribuição gratuita. Vinha uma fila interminável de crianças, pegavam o autógrafo do Papai Noel, ele escrevia ho, 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 a Mamãe Noel escrevia o nome dela e eu escrevia alguma coisinha dependendo da carinha da criança. E foi a minha experiência ali. Eu tenho a foto eu tô assim, ó, do lado do Papai Noel. Eu pensei, gente, aonde que a literatura me trouxe? Eu e o Papai Noel autografando livros juntos. É um livro bonito, uma edição legal, foi feito pelo Luciano Rodrigues, ilustrador. E se passa em Araxá, obviamente, o Papai Noel está andando nas ruas de Araxá, ele vem aqui passar as férias, comer um pão de queijo. E por incrível que pareça, amanhã, eu acho, eu também escrevi um outro livro, agora também, esse mês passado, eu escrevi um livro, outro sobre encomenda. Capitão Mergulho vai ser lançado amanhã, que foi uma aventura completamente diferente dessa. Porque a gente vai escrevendo com tempo, com prazo, você senta, você deixa o livro na gaveta, o quando dá você escreve, aqui não. E o Capitão Mergulho, que sai amanhã, um livro super bonito, ilustrado, também foi feito nessa toque de caixa, e amanhã ele está ganhando o mundo. Logo depois veio o Senhor Bigodes. Aí logo depois, outra experiência de publicação. Surgiu a pandemia, todo mundo sabe como foi, e no meio da complicação, o nosso setor parou. O Fli Araxá, por exemplo, durante a pandemia, ocorreu completamente vazio. O autor sozinho, só a câmera. Eu fiz o Fli Araxá virtual, 100% virtual. Fiquei super envolvido, tudo online. Vocês sabem como é que foi. Foi um festival lindo que nós fizemos, 100% online. Quando a pandemia estava chegando ao fim, nós fizemos um Fli Araxá há 2 anos atrás, híbrido, metade presencial, metade digital, e no meio disso tudo surgem essas leis de incentivo para artistas, autores, para poetas, para escritores, para músicos, continuarem publicando. E esse livro eu fiz com o apoio da Lei Aldir Blanc. Os meus alunos sabem, minhas blusas estão sempre com os pelinhos aqui, nós temos 7 gatos em casa e 2 cachorros. Então era inevitável que em algum momento eu decidisse escrever uma história sobre gatos. E aproveitei a pandemia, em que eu fiquei trancado em casa, nós 2 ficamos trancados em casas com 7 gatos, e conseguimos, através da Lei Aldir Blanc, com apoio aqui da Fundação Cultural, dar vida a esse livro. Então, olha, para vocês verem, uma nova experiência, um livro feito com apoio de uma lei de incentivo à cultura. E esse livro me deu uma outra alegria. Como foi lei de incentivo à cultura, ele foi de distribuição gratuita. As ilustrações foram feitas com um cara que eu escolhi, que eu queria trabalhar com ele há muito tempo, que é um artista araxaense, tatuador, o Tom Lima. E eu e o Tom sempre conversamos, vamos fazer um livro, vamos fazer. O Tom é grafiteiro, fez vários grafites por Fli Araxá já, tem um trabalho lindo na cidade, e nós sentamos para fazer o livro. Então o livro é todo feito em estilo de grafite, e conta a história de uma menina que pega um gato na rua, e ela tem que convencer a mãe, que não quer um gato, uma tia alérgica que está lá sempre, que não quer um gato, e uma vizinha chata que não tem nada a ver com a história, mas que não quer um gato. E o livro todo é em linguagem teatral, em que essa menina vai usar todas as estratégias possíveis para conquistar a mãe, a vizinha e a tia. A alegria que esse livro me deu é que logo depois que ele foi distribuído nas escolas, um clube de leitura decidiu
fazer uma segunda edição. Foi o primeiro livro que eu tive que teve uma segunda edição. Ele foi reilustrado por um outro autor chamado Jack Azulia. Esse aqui é o único que não tem aqui no festival, porque esse foi feito muito exclusivamente para um clube de leitura. Foi refeito, a gente fez uma revisão, as ilustrações foram feitas de novo, e aí ele saiu numa edição bem pequenininha para um clube de leitura da editora Quimera. Ainda hoje se encontra ele para comprar em alguns sites. Esse tem no site da editora ainda se encontra, mas nós não conseguimos, por exemplo, trazer nenhum para cá, que foi uma edição bem exclusiva, eu achei super bonitinha. Na primeira edição, por exemplo, vou aproveitar. Na primeira edição nós tivemos o cuidado de colocar, é um segredo que eu vou contar para vocês. Quem tem gato sabe que se o gato tiver 3 cores, vocês sabem, né? Se o gato tiver 3 cores, ele é fêmea. É muito difícil um gato de 3 cores macho. Pode acontecer, mas no geral eles são fêmeas. E o gato da capa desse aqui tem 3 cores. E todo o segredo do Senhor Bigodes está em torno disso. Porque a menina consegue conquistar todo mundo para ter um gato em casa, mas ninguém sabia que gato de 3 cores é fêmea. Em determinado momento, o livro vai ter uma surpresa. O Senhor Bigodes, digamos que o Senhor Bigodes vai precisar de um outro nome, porque Senhor Bigodes não fica apropriado para uma gata prenha. E aí são 2 edições. Por fim, veio Isca. Dentro da pandemia também, esse livro vem com a Lei Aldir Blanc também, no outro ano. Foi um livro atrás do outro. Durante a pandemia, eu decidi colocar em prática um plano que eu tinha há muito tempo. Eu sempre quis fazer um poema que ocupasse um livro inteiro. Grandes livros que me influenciaram ao longo da vida são um poema o livro todo. Começando pelo poema Sujo, do Ferreira Goulart, A Terra Devastada, do T.S. Eliot, que é um clássico, O Cobra Norato, do Raul Bopp, um autor brasileiro pouco conhecido, amazonense. Você veio do Pará, seu vizinho. Ele é do Amazonas, não é? Ele escreveu lá, em Belém. A lenda do Cobra Norato é de lá. Eu falo com o Ayrton porque ele veio do Pará para o festival, ele sabe do que eu estou falando. Cobra Norato, que me influenciou muito. Um livro de um poeta americano, William Carlos Williams, chamado Patterson. E aí eu decidi fazer o meu. Então isso aqui é um único poema que começa na primeira página e termina na última. Se você ler, abrir no meio qualquer página, não vai fazer muito sentido, porque ele necessita de ser lido como um livro convencional. Livros de poema você lê em qualquer lugar e pronto. Esse aqui ele conta, e é uma experiência de pandemia. Ele é uma tentativa, não sei se uma tentativa vencida, de fazer um livro de poemas que as pessoas pegassem e fossem da primeira à última página. Talvez ligados às minhas frustrações como poeta. Então é um livro que tem uma artimanha, ele tenta conquistar o leitor. É um livro que conversa com o leitor, tem um diálogo direto com ele, e ele tem como estratégia pescar e garantir que o leitor que comece lendo ele chegue até o fim. Esse aqui foi de distribuição gratuita, eu tenho alguns exemplares, as pessoas que estão comprando meus livros eu tenho dado sempre um junto, que é a forma de mantê-lo circulando. Então, no geral, as pessoas compram um livro meu, levam um Isca de brinde, no sonho que vocês sejam também fisgados. Aí, por fim, estou quase terminando. Quanto tempo eu tenho, hein, Fernanda? Opa, então vai dar certinho. E aí chega a esse livro aqui, que foi o último do último. É que depois desse eu publiquei um e-book, né, que não está aqui, mas eu falo dele. Aí chega esse aqui, outra experiência de publicação. Estou deixando tudo cair. Minha meta era não deixar a taça cair como eu fiz o ano passado. Até agora está dando certo. Aí essa aqui é uma outra experiência. Todos os meus livros são, são livros simples. Focados numa linguagem simples, focado na criança que está virando adolescente. Ele tem sido usado, os meus livros, o Gertrude, Ao Pé da Letra e Senhor Bigodes, ele tem sido usado entre crianças de 8 a 14 anos. Eu já visitei escolas com turmas de 5º ano trabalhando o livro, até turmas de 9º ano eu já visitei trabalhando Ao Pé da Letra e o Gertrude Sabe Tudo. Aí eu fiz um livro que eu achei que fugia um pouco da simplicidade, simplicidade na linguagem. É uma linguagem meio poética,
para encantar a criança, senão a criança não lê. Mas aqui eu fiz um livro mais experimental. Tive muito tempo, fiquei mais de 2 anos trabalhando nesse livro, e eu achei que o caminho dele é o caminho que seu livro tomou, que é um caminho de mandar para concurso. Porque alguns livros mais complicados, mais difíceis, ou alguns livros que têm um potencial erudito, nem é uma boa palavra essa, mas livros mais complexos, vamos dizer assim. Muitas vezes tem mais saídas através de concursos. Nós temos grandes concursos literários que muitas vezes premiam esses livros, que são aqueles livros que na prateleira entram lá no meio do que eles chamam de literatura. Tem a literatura de entretenimento, são divisões horrorosas, terríveis. Mas quando eu percebi fiz esse livro, eu percebi que ele não encaixava tanto nessa linguagem mais simples e mais focada na história. Porque os meus livros são livros de história. A história de uma menina que sabe tudo, a história de uma menina que leva tudo ao pé da letra, só meninas até agora. A história de uma menina que quer um gato. Aí aqui eu fugi muito disso. Então eu, com um livro que eu achei um pouco complicado, eu mandei ele para a CEP, para o prêmio CEP, chama Terceiro Prêmio CEP Nacional de Literatura. E eu mandei, pensei, é um livro que se viesse por um prêmio era melhor, mas sem expectativas, né? Mandei e esqueci. Aí um dia eles ligaram, falaram, olha, parabéns, o seu livro, Achados e Perdidos, ganhou em primeiro lugar, competindo com 1.200 livros, blá, 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 blá. E eu pensei, gente, mas aquele livro... Porque esse livro tem uma questão. Uma parte dele é contada nas notas de rodapé. Todo mundo fala, a parte mais chata de um livro é a nota de rodapé. E eu pensei, estou na pandemia, tem um livro aí guardado, vou encher ele de nota de rodapé e uma parte da história toda vai se passar só nessas notas. Ou seja, eu comecei a criar uns entraves para que o meu livro nem ficasse tão viável. E, de repente, ele ganha o prêmio CEP e aí eu tenho uma nova experiência completamente diferente, né? Porque aí é uma editora que tem um interesse muito grande em fazer o livro circular, vai sair matérias interessantes sobre ele e é o livro que eu trabalho atualmente. E a história dela nem é complicada, a história. Só que realmente foge muito do que eu vinha fazendo. Tanto é que eu acreditava que ele iria, no prêmio, eu mandei ele pensando no público mais adulto. E ele ganhou como livro infanto-juvenil. Outra coisa que me chamou a atenção nesse livro, foi que tempos depois eu fui olhar a ficha catalográfica dele. Os meus livros são catalogados como literatura infanto-juvenil. Esse aqui está catalogado como poesia. E ele é um livro escrito em formato de prosa. Então, ele foi classificado como poesia. Ele é uma mistura de diário, que tem várias pessoas que escrevem no livro. É um livro que sofreu alterações ao longo do tempo. E é uma obra que vai me dar essa experiência que eu nunca tinha tido e que sonhava. Ganhar um prêmio, conhecer como que é estar dentro de uma editora que tem toda uma estrutura legal, e a editora CEP tem me dado isso. Agora, a história é simples, para vocês terem uma ideia. Já eu abro para perguntas, que só faltam 10 minutinhos. É a hora das perguntas. Para vocês verem qual é a proposta do livro. A proposta do livro é a seguinte. Eu escrevi as primeiras 20 páginas pensando em tudo que nós... Vou até conferir, que eu sempre me confundo, você já notou? A primeira parte porque eu escrevi, voltei, reescrevi. A primeira parte eu conto tudo que nós perdemos ao longo da vida. Até puxei no sotaque mineiro aqui. Tudo que nós perdemos ao longo da vida. Porque eu estava lendo um poema da Elizabeth Bishop, que chama A Arte de Perder, e eu pensei, nossa, esse poema é lindo. A Arte de Perder. Acredito que vocês conheçam, quem não conhece, vale a pena. E aí eu pensei, a arte de perder não é nenhum mistério. É assim, ó, a arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. E a Elizabeth Bishop, essa poeta, ela morou em Ouro Preto, viveu fora, veio morar em Ouro Preto, e ela conta tudo que ela perdeu ao longo da vida. A casa dela aqui em Ouro Preto, etc, etc. E eu escrevi, com uma linguagem super poética, tudo que nós perdemos ao longo da vida. Começa falando do básico. A buchinha de cabelo, o laço, a caneta, que já caiu 2 vezes aqui, o Lucas me alertou. Coisas básicas. Aí até complicar um pouco. Nós perdemos pessoas, nós perdemos amores. E aí, de repente, eu tinha um livro sobre perda.
E eu já tinha essa experiência trágica com a Gertrude Sabe Tudo. Eu não queria de novo as crianças atrás de mim no corredor da escola, brigando comigo. E aí eu pensei, eu vou escrever uma segunda parte chamada Achar. Tudo que nós achamos ao longo da vida. Já que nós perdemos, nós também achamos. E aí a segunda parte fala de tudo que nós achamos ao longo da vida. Tem uma questão na literatura, na vida, e a gente pensa, mas um livro com duas partes? Tem algumas pessoas que lançam livros com duas partes, a duologia, mas é algo estranho. Aí eu pensei, vou escrever uma terceira parte. Mas já falei de achar, já falei de perder. O que me resta falar? E aí eu esbarrei numa palavra, que é a palavra serendipidade. E eu pensei, eu acho que cabe. Então a primeira parte, achar? Não, a primeira parte, perder. Segunda parte, achar. E a terceira parte, serendipidade. Eu explico. Eu quase não falo do amor na primeira e na segunda parte. E aí na terceira eu vou falar do amor. Serendipidade é uma palavra para explicar aquelas coisas que a gente encontra, mas não é achar como no primeiro capítulo. É algo que você encontra, mas você não estava procurando. Você está andando aqui no Flair Achar, na 10ª edição, e de repente você encontra uma coisa e diz, era isso que me faltava, era a peça que me faltava. Pode ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser uma bobagem qualquer, mas a serendipidade é o ato de você encontrar algo que te faltava. E, de repente, o terceiro capítulo do livro é sobre isso, a serendipidade. E como ele termina? Que é sobre o amor. Ele termina assim. Agora eu me senti até... Fiquei até preocupado. O Tino Freitas e o Léo Cunha chegaram na hora que eu vou ler um poema. Olha a responsabilidade, Tino. Ai, ai, ai. E diz assim o poema. Sobre o amor, os poetas dizem, o amor não ocupa espaço. Ele não é como um monte de roupas entupindo o armário. O amor é como a água que entra no tecido, que envolve as coisas, deixando tudo encharcado. Não é preciso guia, bula, mapa. Não é preciso nada. No momento do vamos ver, quando tiver que ser, no dia D, na hora H, ele, o amor, nos achará. Serendipidade. E assim finaliza o livro e a minha fala. Dá tempo de uma perguntinha? Fernanda, dá tempo de uma perguntinha? Dá tempo de tempo? Alguém tem alguma pergunta? Para o rapaz que ficou aqui em cima durante 1 hora com essa missão dificílima. Olha, então eu digo, não havendo perguntas, eu digo que nós temos aqui na Livraria Nobel, tem o Achados e Perdidos, o Ao Pé da Letra e o Gertrude Sabe Tudo. Na livraria grandona da frente tem o Gertrude Sabe Tudo. Então meus livros estão um pouco divididozinhos. Eu sei que na Nobel tem um maior número. Caso alguém queira um desses livros, eu estou dando de brinde o Isca, autografo com o maior prazer. Agradeço a presença de todos. Fiquei super feliz. A casa foi enchendo devagarzinho. Muita gente querida presente. Então muito obrigado. Até a próxima.